Olá pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, aqui com a Maria Clara Bingman. E hoje, para dar continuidade ao tema que a gente vem conversando, eu queria saber um pouco mais sobre como que a gente pode entender Deus como um Deus materno, né? Quais são essas linguagens mais femininas que a gente pode usar para se falar de Deus, se, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é que a gente fala dele enquanto mãe? As teologias feministas tiveram essa dificuldade e foi graças a elas que a gente começou a refletir que a teologia como um todo foi interpelada nesse sentido. Porque todo mundo meio que aceitava pacificamente, né, a denominação, sem se dar conta que era uma denominação masculina e que isso, quando a mulher começou a despertar, a se emancipar, a perguntar o porquê que se dizia o homem para significar toda a humanidade, né? Começou a questionar o patriarcalismo, né? Essa interpelação foi importante. Então as mulheres começaram a investigar as origens dessas denominações sempre masculinas. Bom, a gente se depara com o fato de que a Bíblia judaica é realmente escrita num contexto absolutamente patriarcal. Os clãs, a família, o pai é o chefe, né? A mulher tem um papel importante, porque a mulher é encarregada de dar da sobrevivência do povo, de dar filhos ao povo. O judeu é filho de mãe judia e a mãe tem essa importância fundamental, né? Porém, quem decide, quem aparece, a visibilidade é do pai, é da figura masculina. E isso passa para a linguagem, né? Quando se fala da família, daquele clã, daquele grupo humano, se fala, é o filho de José, é o filho de, né, a outra esposa de João, né? Assim, a referência é sempre a masculinidade e, de uma maneira especial, o pai. Bom, então, isso por um lado explica o fato do Novo Testamento ter o Evangelho mostrar Jesus chamando Deus de pai e não de mãe, né? É uma coisa absolutamente compreensível que Jesus, a encarnação do Filho de Deus se dá num tempo e num lugar determinados e ele se encarna vivendo os costumes do seu tempo. O que a teologia feminista depois foi descobrindo é que, apesar, né, de usar essa denominação masculina, o pai de Jesus não se identifica com o pai patriarcal, né? É um pai que é gratuito, é amoroso, tem entranhas de misericórdia. A palavra entranhas no hebraico é a mesma palavra usada para definir o útero da mulher. É um pai com sentimentos e que podem ser muito bem identificados com os sentimentos maternos. É um pai que não só procria, fecunda, mas também alimenta, cuida, faz dormir, limpa as lágrimas do rosto, ensina a falar. Quem ensina a falar é a mãe, que é quem está com a criança, com o filho, o tempo todo. Quem ensina a criança a dizer o nome do pai é a mãe, né? Bom, então, aí já se encontram elementos que mostram que quando Jesus diz pai, ele não está reforçando uma supremacia patriarcal. Ele está usando a nomeação que é a do seu tempo, do seu lugar, né? Mostrando que é um ser humano, né? Mas dando um conteúdo novo àquilo, né? Então o Deus de Jesus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sim, mas não é o Deus sequestrado pela religião oficial, institucional, que acabou se enrijecendo e fazendo muitas concessões ao poder, à teocracia judaica, à Pax Romana e também ao patriarcalismo. A segunda coisa, a segunda pista que também foi importante nesse sentido do Deus materno, é a maneira como Jesus se relacionava com as mulheres, né? É uma revolução que ainda não se tirou todas as consequências dela, porque realmente é até chocante, né?
Não, no universo onde a mulher, o testemunho da mulher não vale, a palavra da mulher não conta, a mulher não conta, sem contar as mulheres e as crianças, né? As mulheres ficam à parte, não são membros plenos do povo eleito, são na medida em que dão à luz filhos de preferência machos, né? Que possam, né, chefiar o povo e levar o povo adiante. Então, nesse contexto, Jesus tem discípulos mulheres. Né? Jesus não se vê em nenhum lugar do Novo Testamento ele falando com uma mulher com dureza, ou com desprezo, ou com, assim, bruscamente. Pelo contrário, valoriza tudo que as mulheres fazem, atende seus desejos, dialoga com elas em lugares públicos, que era coisa proibida para um judeu. Né? Então, Jesus, no seu agir, no seu falar, resgata a dignidade da mulher e faz com que o feminino possa entrar perfeitamente dentro do imaginário religioso e, por extensão, também na compreensão e na nomeação de Deus. Né? Por outro lado, quer dizer, há muitos estudos hoje sobre a maternidade divina do Espírito Santo, por exemplo. Né? O Espírito Santo é dito, sobretudo pelo Jesus no Evangelho de João, no 4º Evangelho, né? É o Consolador, é aquele que vai enxugar toda a lágrima dos vossos olhos, é aquele que nunca vai deixar de vos acompanhar, de vos proteger. Ou seja, o Espírito Santo aparece com traços também maternais. A tradição da Igreja vai, quando for elaborar a linguagem trinitária, sobre quem é o Deus do cristianismo, quem é o Deus de Jesus Cristo e o Deus do cristianismo, né, vai ter que vencer vários obstáculos. Né? Um deles é com a questão do monoteísmo, vai ter que romper com a sinagoga, depois vai ter que combater as primeiras heresias, que vão colocar em dúvida a divindade do Filho de Jesus Cristo. O arianismo é a mais importante dessas correntes, né? Que quase divide a igreja em um determinado momento e tal. Por outro lado, Maria, a mãe de Jesus, desde muito cedo, desde o ano 431, que é o Concílio de Éfeso, e até antes disso, né, vai começar a ter uma importância grande dentro dos círculos cristãos. O amor a Maria, a devoção a Maria, né? E, finalmente, no Concílio de Éfeso, ela vai ser então proclamada como Mãe de Deus, Theotokos. Então, esse elemento materno presente na figura de Maria também vai ser outro componente importante. Né? Até que no século XI, depois de já resolvidos os grandes problemas das definições trinitárias, né, no Concílio de Niceia, depois em Constantinopla, depois em Calcedônia, né, o Concílio de Toledo, no século XI, vai dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus nascido ex utero patris. Né? Então, fala de Deus como pai, mas é um pai que tem um útero. Então, é pai e mãe. Né? Então, aí está aberta a porta para a superação da linguagem patriarcal. Então, muitas vezes é criticada essa mania que tem a teologia feminista de policiar a linguagem. Mas é uma coisa que a gente tem que entender. A linguagem é a expressão pela qual a gente diz o que vive, sua vivência, sua experiência, seus pensamentos, seus sentimentos. A linguagem diz muito sobre nós. Né? O ser humano é um ser de linguagem. E a linguagem não é somente lógica ou explicativa, ela é performativa. Quando a gente diz alguma coisa, a gente se implica dentro do que está dizendo. Né? Então, por isso é importante a linguagem, porque quando eu teimo em dizer o homem, estou me referindo à humanidade inteira, que é composta de homens e mulheres, né? Eu estou reforçando uma visão da humanidade que é pobre, que é empobrecida, que não corresponde ao que é. Né? É importante romper isso. Né? Eu me lembro que às vezes nas primeiras reuniões que eu tive com as primeiras teólogas feministas eu ficava um pouco irritada, porque elas não deixavam passar uma. De homem elas diziam o homem, a mulher, a humanidade, o ser humano. Hoje para mim é tranquilo, eu não consigo mais dizer o homem. Né? Aquilo entrou realmente e eu sei a razão do porquê que eu estou dizendo isso. Né? E eu vejo que ainda muitos alunos chegam na universidade, na pós-graduação, dizendo o homem, o homem, o homem, né? E é importante policiar a linguagem. Então, em relação a Deus, mesma coisa. Eu acho que a gente não vai deixar de rezar o Pai Nosso, não é isso, mas
Quer dizer, é importante saber que estamos nos dirigindo a um Deus que é pai e que é mãe, né? E que, em muitas circunstâncias da nossa vida, a gente o sente, o experimenta muito mais como mãe do que como pai, né? Porque a mãe é aquele amor incondicional. Os pais ficam um pouco chateados às vezes com isso, mas por que essa discriminação? Os pais, claro que tem pais maravilhosos, mas em geral, em geral, quem é o porto seguro? Quem é aquela que se pode recorrer em qualquer situação? Quem é a que fica quando o homem vai embora? Porque os homens são bons de fazer filho, mas às vezes de cuidar de filho não tanto, né? Então vão embora, tem outras mulheres, fazem outras famílias e a mãe fica. Com quem que aquele filho conta? Com a mãe, né? Então Deus, como esse amor fiel, que não sai dali, que cuida, que não se contenta em fazer uma vida, mas que alimenta, cuida, pinga leite gota a gota na boca do prematuro, até que ele levante a cabeça. Isso é a mãe que faz. Né? Passar noites no hospital, não digo que algum pai faz, mas em geral a gente vê a crise da saúde, que as mães estão tendo que cuidar dos bebês nas incubadeiras, é a mãe que faz aquilo, a mãe. Tanto que o Antigo Testamento, né, a Bíblia judaica vai dizer, pode uma mulher se esquecer do filho das suas entranhas? Quer dizer, o amor de mãe é a última instância do amor humano, é a derradeira, é a maior. Bom, mesmo que houvesse uma mulher assim, eu não te esqueceria. Então Deus se comparando com a mãe. Deus, em termos de amor humano, ele não acha outro parâmetro para explicar como é o amor dele, senão o amor da mãe. É o maior de todos os amores, né? Então, por outro lado, eu acho que a gente, no Ocidente, o catolicismo passou a ter uma mariologia muito forte, né? A figura de Maria cresceu muito e, às vezes, desequilibrou um pouco, né? Essa questão do Deus mãe, do Deus, do feminino em Deus, né? Do rosto materno de Deus, para usar a expressão do livro do Leonardo Boff, né? Mas eu acho que, enfim, hoje tem que se resgatar essa mariologia e ver que o rosto de Maria, a figura de Maria, a devoção, o amor a Maria que tem, a gente não entenderia o catolicismo latino-americano. Eu acho que estaria em maus lençóis se não tivesse os santuários marianos, as devoções marianas, tudo isso. Tudo isso é um canal para perceber como o sentimento religioso, a fé do povo se dirige a um materno, a um feminino. Então, eu acho que é preciso trabalhar mais a partir, né, dessa experiência do povo, a face materna de Deus, a maternidade divina. Podemos sim chamar Deus de mãe, podemos sim invocá-lo como mãe, podemos sim dizer que é um Deus materno, né? E isso não vai em detrimento de confessá-lo como Deus Pai, né? É Deus Pai com jeito de mãe. A arte às vezes nos ajuda, né? Um quadro de Rembrandt que eu gosto muito, O Filho Pródigo, né? Aparece então o pai abraçando o filho que voltou depois de lapidar toda a fortuna. O filho está ajoelhado e as duas mãos do pai estão sobre os ombros do filho. Uma é uma mão de homem, outra é uma mão de mulher, né? É o pai e a mãe recebendo. Então eu acho que a arte diz o que é esse mistério, porque também é outra tentação assim, então agora vamos falar da deusa, vamos falar, não vamos falar da deusa, vamos falar de Deus que é pai e mãe, que é o paterno e também materno, né? Eu acho interessante porque é justamente esse patriarcalismo distorcido que feriu o masculino, né, que torna necessário a gente resgatar essas imagens mais femininas para se falar de Deus. Claro. Né? Diz muito mais ao momento histórico que a gente vive hoje do que claro. o momento anterior. Não, claro, eu acho que isso é fundamental hoje em dia, né? Em momentos onde as mulheres estão redescobrindo o seu espaço dentro do mundo, estão redescobrindo inclusive a maternidade, relendo a própria maternidade. Eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, então, por ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre Deus como mãe e como pai. Isso. E fiquem ligados que semana que vem tem mais.